Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo o animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não todiria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assenta-se a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e àquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém? Salmos de número 50. Atribuído a um servo de Deus por nome de Asaf. A maioria dos salmos são atribuídos a Davi. Davi, segundo a tradição, é autor da maioria dos salmos. Mas tem outros salmos que não são da autoria de Davi. O salmo mesmo em si nunca traz o seu autor. É a tradição que vai atribuir o salmo a essa pessoa. Quem foi Asaf? O personagem Asaf surge na época de Davi. Ele surge na época de Davi. Afinal de contas, o ritual do Antigo Testamento só foi introduzido o cântico mesmo para valer na época do rei Davi. Moisés instituiu um culto com rituais em sacrifício, tudo baseado em sacrifício. Não que não tivesse cântico naquele tempo, mas o que dá para entender pela história das Escrituras, que não era uma prática comum se cantar no tabernáculo. Isso foi uma prática depois colocada não no tabernáculo, mas no templo, e trazido uma organização pelo rei Davi. Ele que estabeleceu algumas ordens lá no templo, e no meio dessas ordens estava alguém chamado Asaf, que na realidade era uma família de cantores que lidava no templo somente com música. Então, quando nós encontramos os salmos que são
dedicados a Asaf, que diz que Asaf é o autor, e você começa a pesquisar os estudiosos, alguém vai dizer assim, olha, esse salmo de número 50, isso é uma ideia do Spurgeon, não é a autoria daquele primeiro Asaf, mas com certeza alguém da sua família compôs esse salmo, porque era comum o descendente trazer o mesmo nome, mesmo que tivesse outro nome, mas era conhecido pelo nome do patriarca, daquele primeiro, daquele que era colocado como pai da família. Esse salmo, o ponto central dele, o tema central desse salmo, é o sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é a mensagem central do salmo. Quando você começa a folhear os salmos, você pega, por exemplo, um salmo de Davi. Geralmente o salmo de Davi vai trazer temas de guerra. Temas de guerra, guerra contra inimigos poderosos, porque Davi era um rei de guerra, era um rei guerreiro. Então, a sua melodia, os seus salmos, muitas das vezes vai ser influenciado por aquilo que ele estava vivendo. Afinal de contas, o compositor, ele é sempre influenciado por aquilo que ele está vivendo. Então, os salmos traz algo da personalidade do seu autor. E aqui, esse homem Asaf, qual era o ofício dele? O ofício dele era cuidar dos cânticos no templo. O ofício dele era músico, era orquestra. O ofício dele era composição, tanto de letras como de música. Então, o tema dele vai estar voltado para dentro do templo. O tema dele é louvor a Deus, louvor dentro do templo, louvor lá dentro da casa de Deus. E agora então, o salmo dele não tem apenas um sentido assim de louvor, música e letra, mas também de instrução. Dentro do salmo dele, você olhando esse salmo se torna didático. O que é didático? Aquele que ensina, que traz uma lição, que traz um ensinamento. E qual que é o ensinamento? O ensinamento como se deve adorar e engrandecer e glorificar a Deus. Por isso, o começo desse salmo é um começo teológico. Você olha para esse salmo aqui, ele começa já com uma teologia. Qual que é a teologia que ele começa? Ele começa com a teologia Deus. Ele começa com a palavra Deus. Deus, o Deus poderoso, não é qualquer Deus. Não é qualquer um, não é um homem, não é um anjo, é Deus. E esse Deus é poderoso, é o divino, é Deus Todo-Poderoso que está fazendo o quê? Que falou. Ele logo na sua entrada do seu cântico, ele diz, olha, o Deus poderoso falou. E qual é o ensinamento para nós? O ensinamento para nós é que esse Deus que é todo poder, que é grandioso, ele fala. Um Deus que não deixa a sua criatura largada. Não é aquele criador que criou, deu corda no mundo e falou para a sua criatura, olha, se vira aí. Esse Deus é poderoso, ele é ascendente, ele está acima de todas as coisas, mas ele desce até ao homem e fala com o homem. Deus falou. E de que maneira Deus falou? O Salmo 19 nos ensina e nos diz que, dizendo assim, que um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, se ouve. Ele não tem uma linguagem. Olha, a criação de Deus, o primeiro livro de Deus que fala com o homem é a criação de Deus. A criação de Deus fala com o homem, sem linguagem, sem fala. A criação de Deus é uma cartilha, é um livro para a humanidade. Quando você olha para a natureza, você começa a observar a natureza e você lá da sua observação, pensa lá no seu íntimo,
Só pode existir um Criador para ter feito tudo isso. A não ser que o indivíduo chegou àquele ponto de ateísmo, que ele se acha, ele pensa, ele acredita que ele é ateu, ele olha para a natureza e não vê nada. Mas todo ser humano, por mais degradante que ele seja, ele olha para a natureza e vê na natureza que existe um Criador. Aí você me pergunta, olha, a natureza fala com o homem, mas o homem está muito distante do autor dessa natureza. Por quê? Sabe por quê? Deus fala, mas o homem lê o livro e não sabe interpretar o livro. Não interpreta da maneira correta. Os leitores da natureza vão até a natureza, olha lá o que está escrito na natureza, mas não faz a interpretação correta. Você vai lá para Romanos no capítulo 1, Paulo trata desse assunto dizendo que está patente aí, a criação de Deus está patente para todo ser humano, e todo ser humano não tem desculpa diante de Deus, porque a natureza revela a Deus. Mas o que acontece com esse ser humano que vê a natureza? Ele vai lá, lê e faz uma interpretação errada. Aí Paulo diz assim, olha, o homem conhecendo Deus não deu a devida glorificação a Ele, a altura que esse Deus merece, não teve vontade de conhecer esse Deus e pega e faz uma inversão na adoração. Ao invés de adorar o Criador, adora a criatura. Esse tema está escrito lá em Romanos, no capítulo 1. Então o homem vai até a natureza, lê a natureza e não glorifica o autor da natureza. Ele começa a glorificar a natureza. Por isso você vai estudar um pouco de antropologia e lá você encontra as etnias, as nações do passado adorando o sol, adorando a lua, adorando um bezerro, adorando um tigre, adorando um leão, adorando animais. Aí você vai em outra nacionalidade vê adorando um rato, adorando um macaco, adorando uma vaca. Por quê? Porque o homem olha para a natureza e não dá glória para o autor da natureza, mas dá glória para a criação. Se torna uma idolatria. Mas essa forma de Deus falar com o homem já é suficiente para condenar o homem, mas não é a melhor forma que Deus fala com o homem. Vem então uma outra maneira de Deus falar com o homem. Deus fala com o homem através de profetas. Você encontra em Hebreus, no capítulo 1, o escritor dizendo assim, olha, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, pelos profetas. Então Deus levantou lá no passado profetas. O primeiro que prega a palavra, que prega alguma coisa de Deus, se chamou Abel. E depois teve Enoque, que é já dentro dos escritos chamado de profeta, e veio vários profetas até a existência de Moisés. Como que era esse falar de Deus com o homem na antiguidade? Era um falar de ter dado uma inspiração para esses homens, tanto em palavras como em atos. E isso era passado de que maneira? Oralmente, pela tradição. Um passava para o outro, o pai passava para o filho passava para o seu filho, e assim ia de geração em geração, passando oralmente aquele oráculo, aquele costume, aquele ensinamento. Mas não parou aí. Deus então levanta Moisés e institui então as Escrituras. As Escrituras são instituídas para falar com o homem. Por isso Asaf agora, ele já está nesse ato agora, nesse momento dizendo assim, olha, Deus falou. E agora está falando conosco através de algo escrito. Mas não parou somente aí. Tem um passo melhor. Se Deus falar com a natureza já é bom,
e depois Deus fala com o homem através de profetas, passando de um para o outro, e agora Deus escreve as Escrituras, é tudo muito bom, mas tem uma melhor forma ainda de Deus falar com o homem. Está escrito em Hebreus capítulo 1, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou através do Filho. Essa é a maior revelação de Deus dentro das Escrituras para a humanidade, que Deus desce do céu na figura do seu Filho Jesus Cristo e fala com o homem. Ele se fez carne e habitou no nosso meio e trouxe e revelou a glória de Deus para a humanidade. E o que o homem faz? O homem leu. Mas o que ele fez? Ele interpretou errado e crucificou o Senhor Jesus Cristo. Crucificou o Senhor da glória. Aí Pedro vai dizer, olha, vocês não conheceram Ele, porque se vocês tivessem conhecido Ele, jamais teriam crucificado o Rei da glória. Mas não conheceu por quê? Porque se negou a se dobrar diante daquilo que Deus estava falando. Então, a primeira coisa que esse salmo nos ensina, no verdadeiro louvor, para nós estarmos louvando a Deus de verdade na sua casa, é que nós temos que entender e compreender que Deus falou. Que Deus já declarou para nós tudo o que Ele quer de nós. Está declarado nas Escrituras. Está declarado em Jesus Cristo. É só você começar a ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Deus falou. E aí ele vai dizer assim, olha, desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Ele está trazendo aqui um culto de adoração, está dizendo que Deus falou, e qual foi a localidade que Deus falou? Falou desde Sião. O que é Sião aqui? Dentro desse salmo aqui, Sião literalmente é lá onde está o templo. Afinal de contas, nós temos que voltar no passado e dizer, em Sião, em Jerusalém, na Jerusalém terrestre está o templo, e o templo representa a presença de Deus. Tudo que tem dentro do templo representa a presença de Deus. Mas nós não podemos ficar somente no passado, nós temos que trazer isso para o futuro, e para trazer isso para o futuro, nós temos que interpretar a palavra Sião como a Sião celestial, não a Sião terrena. Porque se você for começar a comparar aqui formosura com a palavra Sião, não pode ser a Sião terrena. Porque ela não é tão bela assim, como se canta, como se pinta. Existe algo mais belo, existe algo mais bonito, existe algo mais esplendoroso. E aí você vai para Apocalipse. Em Apocalipse, foi o último anjo que tinha a última taça da ira de Deus, disse para João, vem e mostrar-te-ei a noiva do Cordeiro. Vem comigo aqui, que eu quero te mostrar algo muito belo, muito estupendo, muito maravilhoso, que é a noiva do Cordeiro. E João foi, quando olhou, ele viu uma cidade. Qual que era o aspecto da cidade? Ele começa a declarar o aspecto da cidade. A cidade é toda de ouro puro, é toda reluzente. A cidade é muito linda, a cidade é estupenda, a cidade é formosa. Deus falou desde o lugar formoso, Deus fala desde o lugar formoso com o teu coração, com a tua vida, e diz para você, olha, eu tenho preparado isso para você, é isso que eu tenho preparado para você, todo esse tempo de adoração na minha casa, você na minha presença, é para te ensinar que eu tenho algo muito grandioso para você, que é cheio de ouro. Ouro na Bíblia representa, simboliza a glória de Deus. A glória de Deus tem que envolver o culto. A glória de Deus tem que envolver a tua vida. A glória de Deus tem que fazer parte da tua vida. Sabe por quê? Ela faz parte do lugar que você vai morar. A glória de Deus envolve o lugar que você vai morar. É tudo de ouro, é coisa cristalina, é coisa bonita, é coisa linda.
E você tem que ter isso em vista. Você tem uma cidade, você tem uma promessa, você tem um lugar. Jesus Cristo diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Nessa cidade só tem direito de entrar quem lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Aquele que recebeu perdão dos seus pecados tem direito de entrar na cidade. Não é de qualquer jeito, não é qualquer um. Precisa do sacrifício de Cristo na vida para ter direito de entrar nessa cidade. E ele vai dizer assim, ó, virá o nosso Deus e não se calará. É interessante, né? Deus falou, ele pega algo do passado e agora ele coloca no futuro. Sabe por quê? Em primeiro ele traz o passado para fixar bem na tua mente que Deus falou no passado e que você pode acreditar, porque aquele que falou no passado e cumpriu no passado, existe uma promessa para o futuro e esse mesmo Deus que cumpriu no passado, cumprirá no futuro. Deus virá e não se calará, Ele vai falar em teu favor, Ele vai abrir a boca em teu favor, Ele vai falar em favor da igreja, Ele virá e não se calará. E ele continua dizendo assim, olha, Deus virá e não se calará, adiante dele um fogo irá consumindo. Sabe o que o autor aqui está colocando agora? Ele está colocando mais um tema dentro desse tema, que é o tema do juízo, que existe um julgamento. Deus virá e não se calará, e com ele vai vir um fogo consumidor. Fogo aqui nesse salmo aqui, significa o juízo de Deus contra tudo que não presta. Mas acima de tudo, dentro do contexto desse salmo, esse juízo esse fogo é o juízo de Deus que vem primeiro sobre a igreja. Porque o salmo está ensinando, está dizendo que o louvor é um trabalho da igreja. O louvor é algo que a igreja faz para Deus. E esse algo está nos olhares de Deus, está sobre o olhar de Deus. Deus está julgando o louvor da igreja. Deus está de olho no louvor da igreja. E para você entender isso daqui, você tem que entender o que Paulo ensinou lá em 1 Coríntios. Quando ele diz, eu, como sábio arquiteto, como sábio engenheiro, alguém que sabe de construção, lancei o alicerce. Eu lancei o alicerce e agora vem outros e edifica sobre o alicerce que eu lancei. Mas cada um veja como edifica sobre esse alicerce. Porque uns edificam obras de ouro, outros edificam obras de prata, outros edificam obras de bronze. E aí vem outros e edificam obras de madeira, outros obras de feno, de palha. Veja cada um como está edificando, porque virá sobre a obra de cada um fogo que vai provar a obra de cada um. Se essa obra sobrar somente cinza, esse alguém vai ter detrimento, esse alguém vai ter uma grande perca. Não é a perca da salvação, mas é a perca da recompensa pelos anos de trabalho na presença de Deus. Então o que o salmista está ensinando aqui, que você deve trabalhar para Deus, você deve trazer um sacrifício para Deus, mas com a qualidade tal que chegue no juízo de Deus e isso não venha se tornar nada mais que seja ouro. Sabe o que acontece com o ouro quando ele passa pelo fogo? O ouro, quando ele passa pelo fogo, se tira o fogo, tira a impureza deste ouro, e o ouro que fica brilha ainda mais.
O ouro é purificado pelo fogo. O fogo vem e purifica o ouro. Mas se esse ouro não tiver nada de ouro, não sobra nada dele. Eu disse na interpretação de ouro, que o ouro significa para a glória de Deus. O que você tem feito na igreja é para a glória de Deus? Paulo diz, olha, eu lancei o fundamento. Quem que é o fundamento? Jesus Cristo é o fundamento. Você veio para a igreja e agora vai edificar sobre esse fundamento que é Jesus Cristo. E o que você vai edificar sobre ele? Não importa o tamanho da obra e que obra é. O que importa é a qualidade da obra. Não importa se eu prego e você coloca uma cadeira e coloca ela no lugar. Não importa o tipo de serviço. O importa a qualidade do serviço que você está prestando. Primeira coisa, você está trabalhando para quem? No teu pensamento, você está adorando quem? Você está fazendo para quem? É para Deus ou é para o homem? É para Deus ser glorificado ou para você ser chamado de bonzinho, ter um altar para você? Qual a qualidade do serviço que você está prestando? Você tem que prestar de acordo com a glória de Deus, para a glória de Deus. A tua vida tem que ser pautada em favor da glória de Deus. Você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, seja por palavra ou por obras, faça-se tudo para crescimento da igreja e para a glória do teu Deus. Ele vem então com um fogo consumindo e haverá uma tormenta ao seu redor. Tormenta é tempestade. Mas rapaz, mas Deus vai vir com tudo isso? Ele vai vir com a tempestade? Você sabe que a nossa vida espiritual, ela é sempre cercada por tempestade. Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte, Jesus estabelece 2 princípios. Um homem que edificou a casa sobre a areia e o outro homem que edificou a casa sobre a rocha. E sobre as 2 casas veio a tempestade. A tempestade é para o crente sincero e é para o crente falso. A tempestade é para os 2 tipos de gente que tem na igreja. Então a tempestade não é para acabar comigo e com você. É para acabar com o crente mentiroso. É para tirar o crente mentiroso de dentro da casa de Deus. Mas aquele que é sincero, a tempestade vem e o camarada se firma ainda mais. Por quê? Porque ele está firmado em Cristo. Sabe por quê? Porque ele é obediente. Ele obedece à palavra de Deus. E então ele vai continuar dizendo: do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Olha, Deus fala, Deus abre a boca e agora ele convoca uma comitiva, ele convoca uma corte, ele convoca céu e terra. E a igreja é a figura principal nisso aqui, viu? Porque o julgamento começa pela igreja. O julgamento começa por nós. Está céu e terra reunido agora para ver o julgamento de Deus. E nesse julgamento aqui, uma coisa que Deus agora vai passar a ensinar. Você tem que compreender e entender. Você está aqui trabalhando para Deus, fazendo as coisas para Deus, e você tem que entender e compreender que aqui está sendo ensinado que Deus não precisa de coisa alguma. Ele está dizendo assim para o sacrificante, ele está dizendo assim para o ministro, para a pessoa que está oficiando, ele está dizendo assim para você que foi chamado para servir no templo, ele está dizendo assim para você: olha, eu, Deus, sou autossuficiente, eu não preciso de nada da tua mão,
Então, não fique orgulhoso por estar trabalhando para Deus. Não fique orgulhoso, não. Você recebeu o dom, não fica batendo no peito e dizendo que você é o cara, não. Não é assim não, sabe por quê? Eu não preciso do teu animal, eu não preciso do teu bode, eu não preciso de vaca, eu não preciso de cabrito, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de ouro, eu não preciso do teu dinheiro, eu não preciso de nada de você. Se você me servir, eu sou Deus, se você não servir, eu continuo sendo Deus, diz o Senhor. Isso daqui é para deixar você, que foi chamado por Deus, como diz a moçada aí, bem pianinho, bem sereninho, bem humilde na presença do Deus Todo-Poderoso, porque você foi chamado para servir um Deus que não precisa de nada, que não tem necessidade, que diz assim para o ofertante: se eu tivesse fome, eu ia contar para você, rapaz. Se eu sentisse fome, se eu tivesse necessidade, eu ia contar para você. Eu criei tudo isso que você está trazendo para mim, eu sou o dono disso. Eu sou o dono do animal doméstico e sou o dono do animal lá da selva. Eu sou o dono das alimárias, do vírus. Eu sou o dono do germe. Eu criei todas as coisas. Eu não preciso de nada da tua mão. Por que que você vem pisar no meu átrio e ficar orgulhoso na minha presença? Eu não te chamei para você achar que é o tal. E agora então, ele começa agora com exortações a ensinar a verdadeira adoração diante de Deus. E Jesus Cristo contou uma parábola, dizendo que 2 homens subiu ao templo para orar. Foi ao templo orar. Um era publicano, que era a pior classe que tinha no meio dos judeus na época, que era detestado pelo judeu, era traidor da pátria, e subiu um fariseu. E o fariseu fez uma bela oração. Começou assim: graças te dou, Pai. Bonito, hein? Camarada de retórica. Camarada de palavreado bonito. Olha, graças te dou, Pai. Porque eu não sou como os demais homens. Ladrão, roubador. E ele não era mesmo não. Ele não era ladrão, ele não era roubador. Ele apareceu diante de Deus confiando na sua própria justiça, confiando na sua obra, confiando em si mesmo, confiando no seu ego. Existe e sempre existiu e sempre existirá pessoas adoradoras, mas que adora com o ego inflado. É uma adoração egocêntrica e não cristocêntrica. O ego tem que sair de lado e deixar Cristo no centro. E o camarada está orando todo cheio de ufanação. Olha, e começou a colocar diante de Deus o que ele fazia. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu dou o dízimo de tudo que tenho. Eu sou um cara que tenho observado preceitos da tua lei. Mas quando nós fazemos o que nos foi mandado, há um conselho para nós dizermos que nós somos servos inúteis, porque nós fizemos somente o que nos foi mandado. Fazer o certo é obrigação, deixar de fazer o certo é pecado, é errar o alvo. Então eu estou fazendo o certo, não é mais do que minha obrigação, é minha obrigação fazer isso. Não tem nenhuma, Deus não me deve nada por eu estar fazendo certo. E eu tenho que me colocar no lugar e entender e compreender isso, e saber isso. E o camarada começou a falar de si mesmo, era uma oração egocêntrica: eu faço, eu sou o cara, eu sou bom. Mas o outro, o publicano, não tinha nem coragem de erguer os olhos ao céu e batendo no peito dizia: tem misericórdia de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus Cristo diz assim: olha, esse desceu justificado, mas aquele não, porque a qualquer que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então nós temos que aprender aqui com esse salmista que Deus é autossuficiente, Ele não precisa de nada.
Mas por que Ele nos chamou para servi-lo? Isso daí é graça sobre graça. Ele nos dá a salvação gratuitamente. Ele coloca a gente dentro da igreja para trabalhar para Ele. E Ele ainda vai pagar para nós. Isso é graça sobre graça. Recebi a salvação, não mereço, e agora recebo um pagamento por ter sido colocado na igreja e estar trabalhando para a igreja, e isso por graça. Não é porque eu e você somos bonzinhos, é por graça, é por bondade. Então estar trabalhando na obra é sim um grande privilégio. Deus nos deu esse privilégio, mas esse privilégio foi dado mediante a sua graça, o seu amor, a sua bondade, porque Ele é misericordioso e Ele diz: olha, eu não vou te repreender pelos teus holocaustos. Não vou te repreender pelos teus sacrifícios. Sabe por quê? Você bem que merecia ser repreendido por isso. Sabe por quê? O teu sacrifício, o teu trabalho não é perfeito diante de mim. Mas eu não vou te repreender por causa disso, não. Bem pelo contrário, eu vou te ensinar como que você deve trabalhar para mim. Não vou te repreender por causa disso, mas vou te dar com todo o amor a correção e o ensinamento correto. E sabe qual que é o ensinamento correto agora? Você tem que entender que Deus não precisa de nada, e agora o que Ele pede de você? Qual é o sacrifício que Ele pede de você? Não importa o ritual. Aqui o salmista não está anulando o ritual, embora esse ritual vai ser anulado pelo escritor aos Hebreus, porque veio um novo tempo, uma nova época, mas o ritual em si não está sendo anulado. Eu quero dizer o seguinte, que toda a igreja precisa de uma liturgia. Nós precisamos de uma liturgia, nós temos a nossa liturgia. E aqui, trazendo para os nossos dias de hoje, a nossa liturgia não precisa mais de sacrifício de animais, porque o sacrifício de animal simbolizava o sacrifício de Cristo. Então nós temos o sacrifício de Cristo, que agora nós não precisamos mais sacrificar um cordeiro, uma ovelha ou um animal qualquer. Nós não precisamos mais disso. Mas nós precisamos da liturgia. Cada igreja tem uma liturgia, nós temos a nossa liturgia. Aqui Deus não está falando para acabar com a liturgia, não. Não é porque estamos fazendo errado que Deus vem falar assim: olha, vai acabar com isso aí, não vai ter mais isso aqui. Não vai ter mais isso, não. Não é dessa maneira. Deus mantém a liturgia, mas Ele agora está ensinando a fazer essa liturgia da maneira correta. E qual que é a maneira correta? Ofereça a mim um sacrifício de louvor. É o tema central da mensagem. O sacrifício tem que ser um sacrifício de louvor a Deus, de gratidão a Deus, reconhecendo que Deus é a figura central, que tudo que nós temos veio dEle, tudo é dEle, para Ele e por Ele, todas as coisas existem por intermédio dEle, até nós existimos por intermédio dEle, e nós agora estamos dando para Deus um sacrifício de louvor. Ele não está mandando falar: para de trazer carneiro aqui na minha casa. Para, não, naquele tempo lá tinha isso, no tempo de Asaf tinha isso, e Ele não está mandando parar. Ele está mandando continuar, mas continuar com gratidão no coração. Não é fazer lá um sacrifício de 1000 ovelhas e 1000 bois para ser aplaudido pela multidão. Olha como que esse cara ofereceu bastante coisa. Não é isso. É oferecer em gratidão a Deus, em louvor a Deus, bendizendo de coração a Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. É dizer para a alma no Salmo 103, minha alma, fala bem de Deus. Estou trabalhando para Deus, minha alma, fala bem de Deus. Bendizer a Deus é falar bem de Deus. É conversar consigo mesmo e dizer: mas como Deus é bom, eu não mereço nada disso. Sabe qual é o meu mérito? O meu mérito é o inferno. Eu mereço ir para o inferno. Se Deus mandasse todos para o inferno, Deus não seria injusto, porque é isso que o homem merece. E quando Deus salva alguém, Ele salva pela sua graça, é sem merecimento. E aí nós olhamos para essa salvação e agora começamos a oferecer sacrifícios de louvor a Deus.
Muitas das vezes, louvar a Deus de verdade mesmo é difícil. Quer ver uma coisa difícil? É louvar a Deus na adversidade. Quando alguém pega e pune você por uma coisa que você não fez, e você se voltar para Deus e falar: Deus, obrigado por essa injustiça que me estão fazendo. Isso é um sacrifício, viu? Dizer de coração mesmo: Deus, obrigado por isso que estão me fazendo. Sabe por quê? Deus é o dono de tudo. Se Deus permitiu Ele fazer isso comigo, é porque foi a vontade de Deus. Porque ninguém consegue fazer nada contra você se Deus não permitir. Sabe o que é levar uma surra e sair contente porque apanhou e dizer assim: olha, Deus me julgou digno de ser afrontado por amor ao nome dEle. Então não fique cabisbaixo, olhando para o prejuízo que você teve, olhando para as coisas que você perdeu. Se Deus quis assim, é como Davi: olha, deixa ele me amaldiçoar. Deus mandou ele amaldiçoar, deixa ele amaldiçoar. Vai chegar o momento do acerto de contas para ele, mas agora não é o momento de acerto de contas. Agora é o momento de eu agradecer a Deus por essa injustiça que estão me fazendo. Estão me fazendo uma grande injustiça, mas eu louvo a Deus. Isso é um sacrifício para Deus. Agradecer a Deus por um prejuízo que você está tomando é um sacrifício de louvor a Deus. E ele então vai continuar dizendo: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Ninguém é obrigado a prometer nada para Deus. Esse negócio que os camaradas, os pregadores fazem aí, você prometer, isso é para arrancar dinheiro seu. Você não é obrigado a prometer nada para Deus. Mas uma vez prometido, não tarde em pagar o que você prometeu. Deus abomina pessoas que desmancham o contrato. A pessoa fala uma coisa para você aqui, e amanhã: não lembro de mais nada. Não falei isso aí não. Deus quer sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então Deus quer que você tenha uma palavra firme: sim, sim, não, não. Paga, invoca Ele na hora da angústia e paga a Ele os seus votos. Oferece sacrifício de louvor e paga os seus votos, aquilo que você prometeu para Deus. E outra coisa: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha o verdadeiro culto que Deus está ensinando para nós. Quando você olha esse versículo aqui, você começa a aprender que o culto não é simplesmente o culto na igreja. Na igreja você tem a liturgia, mas o culto, na realidade, é no seu dia a dia. É todo dia, é toda noite, é no trabalho, é na escola, é onde você colocar os pés. Sabe por quê? Vai vir a angústia sobre a tua vida, e aonde que você vai estar? Vai estar na igreja? Não, na maioria das vezes não. Na maioria das angústias que nós passamos, as afrontas que nós passamos o nosso dia a dia longe da igreja, longe dos irmãos e das irmãs. E ele está dizendo aqui, ó: eu quero que você aprenda a me invocar na angústia. E sabe de uma coisa? Eu vou te responder, eu vou ser contigo na angústia, e você vai passar por essa angústia, eu vou te ajudar nessa angústia, eu sou o teu socorro bem presente na angústia, e você vai me glorificar. Se você não aprender a ter essa comunhão com Deus, você não vai glorificar a Deus, porque se Deus te dá uma bênção, você logo se esquece da bênção e não glorifica a Deus. As provações, as angústias, os momentos difíceis, nós passamos para aprender a ter comunhão com Deus, a obter a resposta da nossa oração, e aí nós praticamos a adoração a Deus através daquela experiência que nós tivemos. E aí ele vai abrir mais um parênteses aqui, mais um subtema. Mas ao ímpio diz Deus:
Agora ele vai começar a ensinar que no meio, dentro do templo, lá dentro do templo, não tem somente gente bonzinha. Não. Tem ímpio lá no meio do templo. Nós chamamos ímpio pessoas que não estão no nosso meio, no evangelho, não abraçou a fé evangélica. Mas aqui dentro desse texto aqui, sabe quem que está sendo chamado de ímpio? Primeiro, essa palavra é dirigida ao povo de Israel, que é o povo que tem a lei na mão. Não é dirigido ao povo gentio, é dirigido ao povo judeu, aos israelitas, aos adoradores do templo. E está dizendo lá na cara dos adoradores: tem adorador aqui que é um ímpio de carteirinha, um ímpio de mão cheia. E sabe como que você conhece? Jesus diz: você vai conhecer ele pelos frutos. Não é lá no louvor, na adoração, no cântico, não é não. É pelo fruto que você vai conhecer o ímpio que está no nosso meio. Alguém no passado, falando sobre a igreja visível, Agostinho, falando sobre a igreja visível. O que é a igreja visível? A igreja que você vê, você entra aqui, você está vendo a igreja organizada é a igreja visível. E ele dizendo sobre essa igreja visível, que existe muitos lobos do lado de dentro e muitas ovelhas do lado de fora. A igreja visível, existe muitos lobos do lado de dentro e ovelhas do lado de fora. Jesus repreendendo um certo grupo na época dele, na época de Jesus, que ele andou na terra, ele se voltou para os doutores da lei e disse: olha, ai de vós, doutores da lei, que tirasse a chave da ciência, parou na porta, não entrou e nem deixou os outros entrar. Tem gente dentro do ministério que é um verdadeiro tranca-rua, tranca a porta e não deixa a ovelha entrar, coloca a ovelha de porta fora, mata a ovelha de fome, mas está lá. Esse é um ímpio de mão cheia. Aqui, esse ímpio aqui, que está aqui a partir do versículo 16, esse ímpio está com a palavra na mão. Veja só aqui, ó. O que tens tu que recitar os meus estatutos? Quem é? O camarada recitava, ele tinha até decorado. Ele até decorou a lei de Moisés. Mandava os outros fazer e ainda inventava mais um pouco que não estava na lei de Moisés, que são os chamados moralistas, que inventam morais difíceis de colocar em prática e manda os outros fazer, mas ele mesmo, o que diz aqui o escrito aqui? Você joga as minhas palavras para detrás de ti. Ou seja, o camarada manda, sabe o que é, mas não faz. Não coloca em prática, não pratica a verdade. Manda os outros fazer, mas ele mesmo não faz. É o camarada que entra no meio da igreja somente para tirar proveito financeiro da obra de Deus. Não tem nenhum compromisso verdadeiro com a palavra, mas Deus está chamando a atenção dos camaradas e falando: se converta, rapaz, muda de vida, muda de posição, muda de lugar, vai, toma vergonha na tua vida e muda de atitude. Muda de atitude, sabe por quê? Tudo que você está fazendo, você manda, mas não faz. A tua língua só serve para falar mal dos outros. Você tem uma língua aí, olha, você fala até da tua família, até da tua mãe você fala, até da tua mãe, não tem o mínimo carinho pela mãe. Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim: olha, aquele que não tem cuidado pelos seus, é pior do que o infiel, é pior do que aquele que não conheceu nada do evangelho. Então, não se engane a si mesmo, entra pelo verdadeiro caminho da adoração, porque o verdadeiro caminho da adoração está aqui, olha, no versículo 23, aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Ele termina o seu ensinamento dizendo: aquele que ordena bem o seu caminho.
ordenar o seu caminho faz parte do culto. É o dia a dia que eu falei para você. É o dia a dia que Cristo falou. Aquele que coloca a minha palavra em prática, esse é o que me ama, e esse que me ama eu virei para ele e farei nele morada. Ele morará comigo e eu morarei com ele. Aquele que coloca meu ensinamento em prática, vem a tempestade contra ele e não derruba a sua casa, porque ele é um praticante da minha palavra, não é um ouvinte esquecido, não é aquele que ouve o discurso e não coloca em prática, não é aquele que somente prepara o sermão, mas não está nem aí para colocar o sermão em prática. Nós temos que ter por base que nós estamos trabalhando para Deus, e esse trabalhar para Deus não é apenas vir aqui na igreja e tomar conta no microfone. O microfone agora é meu, a posição agora é minha. Eu tenho que, primeiro de tudo, aprender a ordenar os meus passos, ordenar o meu caminho, andar de maneira correta com o ensinamento cristão. A vida cristã é o dia a dia, o culto cristão é o dia a dia, e não apenas o ajuntamento aqui na casa de Deus. Então aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aquele que não ordena bem o seu caminho, está se enganando, perdendo tempo, pensando que está me enganando. Olha, ele diz aqui, olha, você faz tudo isso e pensa que Deus está calado porque Ele está te apoiando? Coisa difícil, coisa terrível para o homem é Deus deixar ele à própria sorte. O que Deus deixar a pessoa à própria sorte? É Deus parar de trabalhar com ele. Ele começa a fazer a coisa errada, vai dando certo, e ele fala, olha, Deus está aprovando. Deus está calado porque Ele está aprovando. E vai fazendo a coisa errada. É o estilo Sansão, sabe? Vai fazendo um negócio, vai mentindo, está dando certo, até que Deus fala, chegou a hora, eu vou puxar sua corda agora. Agora eu vou puxar sua corda. Ser repreendido por Deus dá tristeza, mas é algo, a repreensão é para me livrar do fogo do inferno. Agora, ser largado à própria sorte, fazer as coisas erradas e começar a dar certo, e prospera no erro. Rapaz, Salmo 73, viu? Olha para o Salmo 73. O salmista diz, olha, eu estava com inveja dos ímpios, eles prosperam. Você olha para o camarada assim, o camarada prospera, faz as coisas dar certo. Você olha para a vida dele é torta, mas está dando certo, e você é tentado a fazer o que ele está fazendo. Mas Deus está calado com ele, e Deus fala, olha, não vai se enganando não, hein? Eu me calei, mas eu vou me levantar. Você está pensando que eu sou igual a você? Você está pensando que eu pratico as suas coisas? Você está pensando que eu apoio o erro? Se eu não preciso de nada, eu vou precisar da tua mentira para minha obra dar certo? Porque tem gente que mente e o negócio dá certo, e ele pensa que a mentira dele está ajudando a obra de Deus. Tem gente que pensa assim, olha, se você jogar na loteria é errado, mas se você ganhar na loteria e trazer uma porcentagem para a igreja, pode trazer que a gente recebe, vai ajudar a obra de Deus. Esse pensamento é errado. Esse pensamento, Pedro, quando vieram trazer para ele lá, ele falou, não, pode levar embora, você vai sair daqui morto e pode levar a tua oferta junto com você. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. O camarada foi oferecer lá um dinheiro lá com mentira. Não serve esse sacrifício na casa de Deus. Ordena bem o teu caminho. Amém?